Hoje eu quero falar para vocês sobre como vencer o dia difícil. Coloca aí, eu estou sem meu passador, esse será o tema de hoje. Eu quero que você preste bem atenção, porque o dia difícil chega para todos nós. Amém? De repente você está vivendo esse dia difícil. E o dia pode ser um momento, pode ser uma fase, pode ser um tempo, como você coloca. Então, abra a tua Bíblia lá no Salmo 27, do 1 ao 14. Pastor José Miguel, esqueci de algum recado? Está tudo certo? Então, vamos lá. Salmo 27, do 1 ao 14. Pode passar mais um. Ali vai estar até os 5, mas eu vou continuar aqui lendo, tá bom? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Amém? Eu gosto de orar e declarar: Senhor, o Senhor é minha rocha e a minha fortaleza, de quem temerei. Salmo de Davi, ninguém melhor do que Davi, para nós falarmos sobre vencer o dia mau. Davi sabia o que era passar por lutas, por adversidades. Desde a sua infância, ele estava ali no campo, na sua juventude, lutando contra leões, urso, sendo rejeitado pelos seus irmãos, esquecido pelo seu pai. Davi sabia o que era uma adversidade. Davi sabia o que era viver um dia difícil. E nesse salmo ele declara que o dia difícil é uma realidade. Ele não diz assim, se vier a adversidade. Não, ele declara, no dia da adversidade. Porque todos nós, você pode passar mais um, todos nós enfrentamos dias difíceis. A Bíblia, ela nunca prometeu que nós não teríamos dias difíceis. Muito pelo contrário, Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o dia difícil
é uma realidade. E como eu falei, ele pode significar um momento da tua vida, uma fase, um tempo, horas, dias, meses, anos, eu não sei. Mas é uma realidade. Pode ser uma enfermidade que você esteja passando, uma perda, uma traição, uma crise financeira, uma luta emocional, espiritual, pode ser uma catástrofe que atinge a todos. Dias difíceis pode vir a qualquer momento, e muitas vezes ele nem avisa. Jesus viveu os dias difíceis dele. No Getsêmanis foi um dia muito difícil para ele, ao ponto dele dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. A cruz foi um dia difícil. No Getsêmanis, Jesus chegou a suar sangue, de tão angustiado que ele estava. Se o Filho de Deus, ele viveu dias difíceis, quanto mais nós. O dia difícil é uma realidade. E a grande questão não é se teremos dias difíceis ou não. A questão é como nós vamos atravessar esse dia, como nós vamos viver esse dia, como nós vamos vencer esse dia. Porque, como eu já falei, muitas vezes ele chega sem avisar. E como vencer esse dia? Eu gosto porque a palavra vencedor, ela já traz o significado dela, é aquele que vence a dor. Ninguém se torna vencedor sem passar pelas lutas, pelos obstáculos, pelas dificuldades. Não. E quando a gente fala de vencer na palavra de Deus, não é aquele que chega primeiro, não, é aquele que vai até o fim, que consegue permanecer de pé até o fim, vencendo as dores, vencendo as lágrimas, os obstáculos, os confrontos, as opressões, aquele que rompe limites, aquele que vai até o fim. Eu gosto muito de Apocalipse. Apocalipse, nas 7 cartas à igreja, eles terminam cada carta dizendo assim: ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor eu darei uma pedra branca com um novo nome. Ao vencedor ele vai se alimentar da árvore da vida. Ao vencedor vai receber vestes novas, uma veste branca. Ao que vencer, vai ser colocado como coluna no santuário do Senhor. Ao vencedor, vai sentar do meu lado no trono, vai receber autoridade sobre as nações. Ao vencedor. As cartas de Apocalipse terminam, cada uma delas falando sobre aquele que vencer, aquele que permanece até o fim e vence as lutas, as dificuldades, as tentações, tudo aquilo que o inimigo, o mundo, vem contra as nossas vidas para nos parar. Da mesma forma que não existe salvação, que não existe libertação sem a cruz de Cristo, não existe vencedor sem luta, sem confrontos, sem batalhas. Não existe. Se você quer vencer, você precisa. Se você quer ser um vencedor, você vai precisar vencer as lutas. Eu costumo dizer que o diabo usa o deserto, as tribulações que nós passamos, para nos parar, para nos destruir. Ele fez isso com o povo que saiu do Egito. Usou o deserto para que o povo murmurasse, para que o povo reclamasse, desistisse de viver a promessa, o qual Deus estabeleceu para a vida deles.
muitos anos antes deles mesmos nascerem. E Deus usa esse mesmo deserto para nos constituir, para nos fortalecer, para construir em nós algo mais forte. E sempre será assim. O inimigo, ele não vai ficar mais forte. Com o tempo, ele é um ser espiritual. Ele não envelhece, ele não morre, ele não fica mais fraco nem mais forte. Mas nós ficamos mais fortes. Somos nós que ficamos mais fortes. Estava conversando com o Jário aí sobre fazer exercício, pedalar, e é exatamente isso que acontece. Quanto mais nós nos exercitamos, nós ficamos mais fortes. Você começa a pegar um peso de 20 quilos, daqui a pouco esse peso está leve. Esse peso está leve. Não, ele não ficou mais leve, foi você que ficou mais forte. E esse peso ficou leve. Tem aquele ditado que bons marinheiros não fazem marés mansas, tranquilas. Os bons marinheiros são feitos nas marés de tempestades. Como os bons soldados não se fazem dentro dos quartéis, não. Os bons soldados, eles são forjados, eles são constituídos nas batalhas. E nós precisamos ter esse entendimento, porque muitas vezes a gente acha que as batalhas que nós enfrentamos, elas vão nos destruir ou nos deixar mais fraco, não. Pelo contrário, ela pode te deixar mais forte, te levar para outro nível. Tem uma frase do A.W. Tozer que diz, duvidoso que Deus possa usar grandemente um homem sem primeiro feri-lo profundamente. Existe a escola do Senhor. Todos os homens, os quais Deus colocou numa posição, passaram por desertos, por lutas, por perseguições, rejeições. Charles Spurgeon diz, as estrelas brilham mais intensamente na noite mais escura. Você já foi para um lugar onde não tem iluminação nenhuma, e quando você olha para o céu, aquele céu maravilhoso, lindo. Eu já fui orar muitas vezes no monte, né? E eu tive várias experiências naquele monte, nos montes. Meus filhos eram pequenos, o Lucas mesmo está aí. A gente saía da igreja, 10, 11 horas da noite, aí a gente às vezes passava na casa do irmão, fazia um lanche, ia-se embora, meia-noite e meia, a gente chegava no monte. E não tinha luz nenhuma naquela chácara, assim, era um monte. E a gente tinha que subir um monte mesmo, assim. E a gente ficava no meio. E quando a gente olhava para o céu, a gente via estrelas que a gente não estava vendo aqui na cidade. Porque estava tudo escuro. E a gente tinha experiências tremendas naquele lugar. E essa frase é exatamente isso. As estrelas brilham mais intensamente na noite mais escura. Eu costumo dizer, quando nós somos espremidos, o que vai sair de nós? O que sai de você quando você é espremido diante de uma situação? Murmuração? Reclamação? Ou sai uma inspiração para que você se torne mais? Ou sai um desejo de você buscar algo novo para que você supere aquela situação? Nós somos chamados para isso. Pode passar mais um. Porque vivemos dias difíceis. E eu coloquei 3 coisas. Primeiro, pelas condições naturais da vida. Vivemos num mundo caído. Como Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Existem as aflições naturais. O mundo jaz no maligno. Existem
situações que vêm, que atinge todo mundo, como uma pandemia que veio e atingiu todo mundo, foi no mundo todo, e aquele foi um tempo difícil, dias difíceis, mas nós vencemos, estamos aqui. Outros não conseguiram vencer, mas nós vencemos. Tem pessoas que até hoje estão presas dentro dos apartamentos, estão com medo de sair de casa. E quando surge uma notícia, uma nova pandemia, vem aí, o povo já fica apavorado. Eu estava vendo que esses dias tinha um álcool gel no meu carro do tempo do... Eu digo, meu Deus, essa garrafa não acabou, não, acabou, agora ela acabou. E a gente ficou tão assim que a gente acostumou, onde a gente chega, a gente bota álcool gel nas mãos. Meu amado, enquanto nós estivermos nessa terra, haverá perdas, haverá dores, desafios, sofrimento, mas também haverá as vitórias do Senhor sobre a nossa vida. Segundo lugar, como consequência das nossas escolhas, muitas vezes nós passamos por dias difíceis, porque nós escolhemos a fazer aquilo que não era para ser feito. A palavra de Deus diz: eis que eu coloco diante de ti o caminho da vida e da morte, escolhe pois a vida, da bênção e da maldição, escolhe pois a bênção. Gálatas vai dizer que, capítulo 6, versículo 7, que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Muitas vezes nós sofremos e passamos por dias difíceis, diante das escolhas erradas que nós fazemos. E quando nós fazemos as escolhas erradas, essas escolhas têm consequência. Mas Deus é tão maravilhoso, que mesmo quando nós erramos, e nós buscamos a Ele com o nosso coração arrependido, Ele é misericordioso, Ele é perdoador, e Ele é aquele que faz com que a gente volte para a rota certa. Ah, Senhor, me perdoa, eu errei, e eu estou sofrendo isso. Tudo bem, filho, então vem para cá agora. A consequência virá, mas a mão de Deus está ali para nos guiar e nos trazer de volta. E em terceiro lugar, nós vivemos dias difíceis muitas vezes porque Deus permite para nos amadurecer. Nem toda luta é castigo. Algumas são treinamentos. Quem aqui já foi treinado nos desertos da vida? Com os gigantes que apareceram. Quem já foi treinado? Eu sou treinado todos os dias. Romanos 5, do 3 ao 5 diz assim: e não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que coisa maravilhosa! Tiago 1, o 2 e o 4 diz assim: meus irmãos, tenham por motivo grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Sabe o que é que eu aprendo? Deus não desperdiça a dor. Ele é poderoso e Ele é aquele que transforma feridas em testemunhos. Naquilo que você venceu, Deus transforma a tua vitória em testemunho e te dá autoridade, porque quando nós vencemos algo, nós recebemos autoridade sobre aquilo. Eu já falei várias vezes para vocês, eu passei 12 anos perdido em mesa de bares,
afastado do caminho do Senhor, e quando Deus me trouxe de volta, e eu venci, em 1 mês e meio, voltando para a igreja, eu parei de beber, aquilo que eu fiquei 12 anos preso, e fazem quase 30 anos que nunca mais eu bebi, que Deus restaurou a minha vida, meu casamento, me deu filhos, me trouxe para morar em Curitiba, me deu um ministério, me fez um pastor. Aplauda o Senhor. E naquilo que eu venci, eu ensino hoje as pessoas a vencerem, eu ajudo as pessoas. Deus me levantou como um pastor para ensinar as pessoas como elas vencerem o vício, restaurar seu casamento, permanecer firme. Então, Deus é aquele que transforma a dor em instrumento de testemunhos. E naquilo que você vence, você recebe autoridade. Essa é a realidade do mundo espiritual. O que você precisa vencer? Hoje, na tua vida. Ai, pastor, não imagina a luta que eu estou passando. Você também não imagina a luta que eu estou passando. Quer trocar? Deus, como diz aquele ditado, Ele dá o frio conforme o cobertor. Deus nunca vai te dar algo, uma luta que você não possa suportar. Se a tua vida está na mão dEle, se você está andando em santidade, se você está buscando o Senhor, se você está nos caminhos dEle, tudo que acontecer na tua vida, que você não escolheu errado, é para te construir, te constituir. Ele sabe o que você suporta e Ele quer te levar em outro nível. Davi não entendia de repente, porque ele tinha um urso atrás das ovelhas dele. Ele poderia não entender quando um leão ia atrás das ovelhas dele. Aí de repente ele conversando com os vizinhos, dizia assim: ô meu irmão, e aí vem um urso aí atrás das tuas ovelhas? Cara, não, nem passou perto aqui. Não teve nenhum leão aí? Não. Caramba, cara, esse urso, esse leão só vem nas minhas ovelhas, por quê? Ai, Deus, por quê? Eu sou um azarado mesmo. Não. Mas lá na frente, Davi entendeu. Porque Deus permitiu que ele enfrentasse um urso e um leão. Porque quando ele se deparou com aquele gigante, no meio de milhares de homens, guerreiros, soldados, que não tinha coragem para enfrentar Golias, estava lá o Davizinho, com a funda na mão: eu vou, mas você não vai poder ir, porque você é um adolescente, um jovem, ele é um guerreiro, disse Saul. Não, teu servo já matou um urso e um leão, esse gigante vai ser igual a eles. Naquele momento Davi lembrou, Deus estava me treinando para esse gigante. Então, de repente, se a luta que você está passando hoje, Deus está te treinando para te levar a um patamar maior, algo maior, o qual você vai estar mais forte. Obrigado, amado. Você é um anjo do Senhor. Eita, chazinho quente. Como vencer, pastor, o dia difícil? Pode passar. Em primeiro lugar, você tenha entendimento sobre o propósito da luta. Meu amado, a primeira arma contra o desespero é o entendimento. Um dos dons que você precisa pedir a Deus todos os dias é discernimento espiritual. Você pede isso?
Você ora para Deus para te dar discernimento, para que você entenda as épocas, os tempos, as circunstâncias, as situações? Ou não? Entender, discernir os tempos, nos coloca à frente, nos prepara, nos faz enxergar além. Quando você entende que Deus continua no controle, mesmo sem compreender tudo, você fica com o teu coração descansado. Eu não entendo completamente o que está acontecendo, mas eu sei que Deus está comigo. Mas se você buscar de Deus o entendimento daquilo que você está vivendo, Ele vai te revelar. E se Ele não te revelar, Ele vai dizer assim: continua, filho, eu estou contigo. Às vezes é a gente prestar atenção naquilo que Deus fala. Eu já falei isso várias vezes. Quando Jesus estava num barco com aqueles discípulos e aquela tempestade querendo afundar aquele barco, e os discípulos desesperados, e foram lá acordar Jesus: você não se importa com a gente, não se importa que a gente morra. E Jesus levanta, acorda e diz: homens de pouca fé, homens de pequena fé. Jesus não disse isso, mas era para Jesus ter dito: vocês esqueceram do que eu falei para vocês quando a gente pegou o barco lá? O que foi que eu falei para vocês lá? Vamos para o outro lado. Se aqueles homens estivessem prestando atenção no que Jesus falou, ele não estava desesperado, porque Jesus disse: vamos para o outro lado. Ou seja, o que Jesus falou aqui ia chegar do outro lado. Discernimento. Eu gosto muito da história de José. Quando os irmãos de José chegaram diante dele, e José se apresentou, José disse para ele assim: vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José disse: não foram vocês que me trouxeram para cá, não foram vocês, foi um propósito de Deus, porque se eu não tivesse chegado aqui, diante, à frente de vocês, vocês agora estavam mortos de fome, porque Deus me trouxe para o Egito para eu salvar a humanidade da fome e salvar a minha família. José, naquele momento, José entendeu que não foram aqueles irmãos que fizeram aquele mal. Não, eles fizeram mal sim contra Davi, mas Deus transformou o mal em bem. Ele entendeu que aquilo tinha um propósito de Deus para que ele pudesse chegar no Egito. Meu amado, Deus é poderoso para transformar tudo em crescimento. Ah, pastor, essa luta que eu estou passando aqui Deus é poderoso para transformar essa luta em crescimento para a tua vida. Tem uma frase de Agostinho que diz: Deus nunca permitiria um mal se não pudesse transformá-lo em um bem maior. Segundo lugar, pode passar mais um. Como vencer o dia mau, ou o dia difícil, revestindo da armadura de Deus. Nos dias difíceis, a gente passa por batalhas espirituais. Paulo escreveu lá em Efésios 6,13, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Meu amado, você precisa estar revestido da armadura de Deus todos os dias, porque você não sabe quando o dia mau vai chegar para a tua vida.
E você precisa estar com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, o cinturão da verdade e a sandália do Evangelho. Isso precisa estar na tua mente, no teu coração, no teu corpo. Paulo não diz para que a gente vista essa armadura depois da batalha, não. Ele disse, esteja revestido. Estejam preparados para a guerra. Você precisa estar com a armadura de Deus para quando o dia mau chegar, você vencê-lo. E depois que você venceu o dia mau, permaneça inabalável. Não tire a armadura. Tem gente que fica com esse negócio de tirar a armadura, colocar a armadura. Meu amado, a armadura é algo espiritual. É a palavra de Deus, é a espada. É o capacete da salvação, a certeza. Quando você não está revestido da armadura, você já está em desvantagem. Porque o inimigo é traiçoeiro. Ele não avisa quando vai atacar, ele ataca. Quando você baixa a guarda, quando você menos espera, ele ataca. Porque ele é aquele que fica ao nosso derredor, rugindo como leão. Em terceiro lugar, para vencer o dia mau, você precisa descobrir a força escondida na tua fraqueza. Eu gosto muito desse versículo, porque quando nós somos fortes, ou nós confiamos na nossa força, nós muitas vezes vamos nos decepcionar. E a gente vai esquecer de buscar em Deus. Se você pode fazer algo, muitas vezes você não busca Deus para fazer. Muitas vezes você diz, não Deus, deixa que isso aqui eu resolvo. Eu sei fazer tão bem isso que eu resolvo sozinho, não preciso orar, não preciso da tua direção, deixa que eu faça, eu sou bom nisso. Esse é o mal da gente. Paulo, ele poderia se achar muito bom. Mas, diante do espinho da carne, que ele orava e pedia para que Deus tirasse, Deus não tirou aquele espinho. Deus disse para ele, a minha graça te basta, Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você é fraco, e você coloca a tua fraqueza diante de Deus, Deus te faz forte. Quando você coloca a tua esperança em Deus, Deus te faz forte. Quando mesmo cheio dos teus títulos, cheios dos teus conhecimentos, pode ser qualquer um, quando você coloca tudo isso diante de Deus, há uma diferença. Mas quando você diz, Deus, deixa comigo, que eu sei, eu posso. Humildade. Meu amado, sua fraqueza não assusta Deus. Porque Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as sábias. As coisas loucas desse mundo para confundir as sãs. Deus escolhe as coisas que não são para confundir os que são. Quando você se sente fraco, mas você coloca diante de Deus, Deus te fortalece, Deus faz você realizar aquilo que você jamais imaginaria que conseguia realizar. Essa é a verdade. Ah, pastor, então quer dizer, não, estude, se dedique,
Faça tudo o que você puder fazer. Busque todo o conhecimento que você puder buscar. Mas coloque tudo diante de Deus e aprenda a depender dEle. Tem uma frase de alguém chamado Taylor, não sei o que Taylor. Todas as grandes obras de Deus começam com impossibilidades humanas. Os maiores milagres surgiram das impossibilidades humanas. Essa é uma realidade. Eu gosto também muito desse versículo de Joel 3:10, que diz assim: transforme as suas lâminas em arado, suas lâminas de arado em espadas, e as suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte. Se no dia da tua fraqueza, a tua força é pequena, como diz lá em Provérbios, como é que é? Não. Fraca é, se no dia da tua fraqueza, você se mostra pequeno, fraca é a tua força. Há uma força, meu amado, que não te deixa desistir. Há uma força que rompe o medo. Há uma força que rompe as impossibilidades. E essa força vem de Deus para você. Quando você olha para uma circunstância e você diz, eu não posso, mas o Deus que está com você pode, e Ele te dá a possibilidade de você ir lá e realizar aquilo que você, aos olhos humanos, não conseguiria. Tem uma cena do filme A Casa de Davi, que eu gosto demais. Quando Saul pega 1000 homens e vai atrás de Davi. E aí Samuel ficou sabendo daquilo e vai esperar no caminho da estrada lá, onde Saul ia passar. E quando Saul chega naquele lugar, está lá Samuel, velhinho, com um cajado assim escorado nele. E Samuel disse, você não passa daqui. E Saul olha para ele e diz assim, Samuel, sai da frente, porque eu tenho 1000 homens. E Samuel disse, eu só tenho um, e ele é suficiente. E Samuel pega o cajado, faz uma lista assim no chão. Passa aqui agora. Caíram os 1000 homens. Aquele que está com você é muito maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está com você é suficiente. Quarta-feira a gente estava na célula, entrou um louco aí que fazia muitos anos que ele não vinha aí. Louco, imagina o louco. Só que ele chegou, pastor, lembra de mim? Anos atrás eu estava todo, agora eu estou 86 quilos, não sei o quê. E aí o Ney, com aquele coração de pai dele, disse assim, deixa ele entrar, sente aqui, meu filho. E ele ficou lá na célula, ele ficou quietinho, porque ele já me conhece, ele sabe como eu sou. E aí no final da célula, ele disse, eu quero orar, pastor, quero que o senhor olhe por mim, porque eu vou te orar. Eu digo, senta aí, vamos orar. Agora eu vou dizer uma coisa, se você não faça coisa errada, porque senão você já sabe como é, né? Você veio aqui prometendo coisa, então você faça, porque senão você sabe como é que eu sou. Couro como para cima de você.
Não, mas agora eu tenho 86 quilos, pastor, olha como eu estou, eu digo. Beleza, o que está comigo é maior do que o que está com você, fique quieto aí. E é exatamente isso. Aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. A vitória mais importante, eu vi essa frase e eu gostei. A vitória mais importante é aquela que vem depois de todas as vezes que você recusou a parar. Essa é uma vitória importante. Você tentou, não deu certo, tentou, não deu certo, tentou, não deu certo, e você não desistiu. E de repente, você consegue. Essa vitória tem um gosto diferente. Em quarto lugar, para que você possa vencer o dia mau, o dia difícil, clame o Senhor e adore mesmo em meio à dor. A adoração não é apenas para os dias bons. Os maiores adoradores da Bíblia cantaram em meio a sofrimento. Adorar. Tem uma música dele, Eliezer. Sumiu? Escondeu? Adorar. Adore em todo o tempo. Ser um adorador é aquele que carrega a marca de quem conhece Deus. Tem uma música da Mídia Lima. É Mídia Lima, Renatinho? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Quando eu estou com o microfone aqui, ninguém pode impedir de eu cantar. Né, Renatinho? Cadê o Eliezer, cara? Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, eu vou simplesmente adorar, eu vou adorar, Deus me deu. Ó, como é que é, gente? Canta aí. Deus me deu. A honra. Ó, tem uns engraçadinhos que já pegaram o celular para filmar. Sabe o que é que eles querem? Receber muitos likes no Instagram deles. Pastor está cantando a voz, né? Adorar em meio às lutas. Davi escreveu muitos salmos de louvor. Eu te louvo, Senhor, força minha, nos momentos difíceis. Quando Jó perdeu tudo, Jó declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adorar em meio às lutas. Paulo e Silas adoraram meia-noite numa prisão. Eles oravam, eles cantavam, e o louvor não só mudou aquele ambiente, mas mudou tudo. Fez aquelas cadeias estremecerem. Adorar ao Senhor. Adore em todo o tempo. Adore nos dias bons. Adore nos dias difíceis. Mais ainda. Mais ainda. Nos dias difíceis você adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Clame ao Senhor. E você vai ver cadeias caindo por terra. Fortalezas caindo por terra. Inimigo batendo em retirada. Esse é o poder da adoração. Esse é o poder do louvor. Eu não sei cantar não, mas eu gosto de louvar. Né, Lécio? Eu não, olha, e Deus me dá um louvor para cada circunstância que eu estou vivendo. Cada circunstância. Em último lugar, para vencer o dia difícil, permaneça na presença de Deus. Davi descobriu esse segredo. No salmo que nós lemos,
versículo 4 e 5, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, Ele me porá no alto de uma rocha. A presença de Deus é o lugar mais seguro do universo. Miles Muro diz assim, que o lugar mais seguro é quando nós estamos vivendo o propósito da minha vida, da nossa vida. Aí eu peguei essa frase e disse: a presença de Deus é o lugar mais seguro da nossa vida. Porque Deus, Ele muitas vezes não vai livrar a gente das tempestades, Ele vai livrar a gente na tempestade, Ele vai estar lá com a gente, no meio das lutas, das guerras. Martinho Lutero declarou: tenho tanto a fazer hoje que preciso passar as primeiras horas em oração. Às vezes a gente faz o contrário, a gente tem tanta coisa para fazer, que a gente não tem tempo de orar. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu preciso passar algumas horas orando. É o que nós deveríamos fazer. Jesus fazia isso. Jesus orava a madrugada toda, no monte, e quando ele descia, ele não perdia tempo com enfermidade, ele não perdia tempo com demônio, ele não perdia tempo com nada. Porque ele gastou tanto tempo na presença de Deus, que quando ele se deparava com um problema, ele dizia assim: ó, sai, seja curado, levanta, vai embora. Era assim. A gente não. A gente está lá, passa horas querendo resolver aquele problema. Horas e horas, dias. Aí depois que a gente não consegue resolver, a gente vai orar. Meu amado, quando a presença chega, o medo vai embora. A ansiedade vai embora. A depressão vai embora. A esperança renasce. A fé é fortalecida. Quando Deus chega no lugar, Ele nem vai precisar falar nada. Só a presença dEle já faz um milagre. Foi Jesus quando chegou no túmulo de Lázaro. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Não foi isso que Jesus fez? Mas Jesus chegou naquele lugar e disse: Lázaro, ressuscita. Fez isso? Foi isso que Jesus disse no túmulo de Lázaro? Lázaro, ressuscita! Não. Porque quando Jesus chegou, Lázaro ressuscitou lá dentro. E ele só disse: Lázaro, vem para fora. Porque Lázaro já estava lá em pé, esperando Jesus chamar ele para fora e rolarem a pedra. Maria estava já chorando: oh, se o Senhor chegasse antes, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: ele já está lá dentro. Oh, Maria, Lázaro já está vivo lá dentro, só vou mandar ele sair. A presença de Deus é poderosa, é suficiente. Isaías 43 diz: agora, assim diz o Senhor que criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu te remi, eu chamei pelo teu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Deus diz que no dia da fornalha, das muitas águas, Ele estará com você. Amém? Fica de pé. Quero orar com você.
A presença de Deus é suficiente na tua vida. Você pode estar passando por qualquer situação, se você estiver com Deus, Ele vai garantir a tua vitória. Ele vai garantir. Passa mais um slide. Era um dia difícil para Moisés, diante do Mar Vermelho. Mas Deus abriu um caminho onde não havia caminho. Era um dia difícil para Josué, diante das muralhas. Mas Deus fez aquelas muralhas caírem. Algo impossível aconteceu. Era um dia difícil para Daniel, na cova dos leões, mas Deus enviou o anjo. Era um dia difícil para Pedro, após uma noite inteira sem pescar nem sequer um peixe. Mas Jesus chegou e transformou aquele fracasso na abundância. Era um dia difícil para Paulo e Silas naquela prisão, mas Deus abalou os alicerces daquela prisão. Era um dia difícil para Jó. Ele estava sentado nas cinzas, mas Deus restaurou tudo e deu em dobro tudo o que Jó tinha. Era um dia difícil para Jesus naquela cruz. Parecia derrota, parecia o fim, parecia silêncio. Mas o que parecia tragédia se tornou a maior vitória da história, para mim e para você. A cruz, um lugar de morte, um lugar de sofrimento, dor, de vergonha, virou um lugar de salvação, de libertação. A morte virou vida. O túmulo virou testemunho. O sofrimento de Jesus virou redenção para nós. Tem algo que te impede, ou que impede de você vencer o dia mau, o dia difícil? Tem algo que te impede de ser um vencedor? Eu quero dizer que quando você decide carregar as dores do seu passado, as dores que não deveriam estar mais com você, as feridas, e isso é um impedimento de você viver, porque você não está querendo largar as dores, você carrega essas dores como se fosse parte do teu corpo. Se você não resolver hoje largar as dores do passado e dar cada um desses passos, você não vai conseguir vencer o dia mau, os dias difíceis da tua vida. Então hoje é noite de você realmente tomar uma posição na tua vida, tomar uma decisão na tua vida. Talvez hoje você está vivendo esse dia difícil. Talvez você tenha chegado aqui muito cansado, porque você está lutando em silêncio. Ninguém está vendo as tuas lágrimas, o quanto você tem chorado no teu quarto, o quanto você tem sofrido, mas Deus está vendo tudo isso. E Deus está dizendo para você nessa noite: entrega a mim, confia em mim,
Eu posso fazer o impossível na tua vida. Talvez ninguém saiba o tamanho da dor que você está passando, mas Deus sabe. E Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou vos aliviar. Jesus é aquele que alivia nossas dores. Jesus é aquele que pega o nosso fardo pesado e entrega o fardo dele que é leve para nós. O mesmo Deus que esteve com Davi, o mesmo Deus que esteve com José, com Jesus, o mesmo Deus que esteve com Paulo, com Silas, com Pedro, com Daniel, com Moisés, é o mesmo Deus que está sobre a tua vida. O Deus que fez o impossível no passado, está fazendo o impossível hoje também. Meu amado, seu dia difícil não tem poder para cancelar as promessas de Deus na tua vida. Sua dor, ela tem um prazo de fim. Seu deserto, muitas vezes tem um propósito de Deus. A sua luta, aqui, não é eterna. Porque a última palavra da tua história não será de sofrimento, mas será de fidelidade, de livramento, de amor, de cura, de suprimento, de salvação, de poder de Deus manifesto sobre a tua vida em nome de Jesus. Essa será a última palavra da tua vida, a palavra que sai da boca de Deus sobre você, sobre a tua casa, sobre a circunstância, sobre a tua crise, seja ela familiar, seja ela financeira, seja emocional. A última palavra vem da boca de Deus para a tua vida. Davi declarou no Salmo 27, 13 que nós lemos: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tem gente que diz assim: não, teu sofrimento só vai acabar quando você chegar no céu. Não, Deus tem vitória para você aqui na terra. As lutas a gente vai ter, os desafios nós vamos ter mesmo, enquanto estivermos aqui. Mas Deus também tem vitórias para mim e para você. Por isso eu queria orar com você, eu quero fazer uma oração profética sobre a tua vida. Então eu quero que você saia do teu lugar, nós vamos orar aqui. E você vai declarar essa oração, você vai repetir essa oração sobre a tua vida. Pastor, mas a minha vida está maravilhosa. Então vem aqui mesmo assim, para você se preparar, para você estar revestido